Vai falar gravando? 1, 2, 3, atriz Tharína Exotino em ação. Luz, câmera, ação, gravando. Oi gente, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou Tharína Exotino e hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de metas. Eu sei que eu falei que não ia, fazer muitas metas pra 2021. Mas acontece que esse vai ser um ano bastante emblemático na minha vida, porque eu vou fazer 30 anos em setembro e também eu vou terminar esse ano a minha segunda graduação no bacharelado em letras. Eu sou formada em jornalismo desde 2012 e em 2018 entrei na faculdade de letras, então temos muitas coisas acontecendo. E quando eu vi essa lista de 30 livros antes dos 30 anos no canal da Pan Gonçalves, eu corri pra fazer a minha também. Eu tenho isso de às vezes ver desafios por aí e fazer a minha listinha, mas nem sempre divulgo, nem sempre continuo, eu só acho divertido mesmo pensar em categorias quando é uma lista com categorias ou mesmo escolher livros da minha estante. E aí, fazendo a lista, eu percebi que os livros eram todos clássicos. No começo, confesso que fui ambiciosa demais, até porque estava me divertindo, né? Então, coloquei muitos calhamaços clássicos. E essa lista, desde quando a Pan postou o vídeo, que eu acho que foi em julho do ano passado, se eu não me engano, essa lista foi mudando e mudando e mudando, e fui tirando livros e colocando outros. Tanto que eu mexi nessa lista ontem. Na verdade, eu mexi nessa lista hoje, antes de gravar esse vídeo, eu mudei um livro. Então, é uma lista que eu quero que ela continue sendo mutável. Então, estou liberada para abandonar, estou liberada para não completar o desafio, porque é um ano, com muitas coisas acontecendo, vou me formar, então tem aí um trabalho de conclusão de curso para fazer. Tô liberada pra tudo, mas eu realmente quis escolher esses livros porque tem muitos títulos aqui que eu prometo há anos, desde o começo dos 20, que vou ler e não li ainda. Então esse desafio, teoricamente, vai durar até eu fazer 30 anos, que vai ser no dia 16 de setembro de 2021. Então temos aí 8 meses para completar. Uma vez que eu fiz a lista no ano passado, alguns livros, 2 na verdade, já foram lidos e outros 2 estão em andamento. Então vamos lá, eu tinha colocado na lista A Cor Púrpura da Alice Walker, que está no meu vídeo de 10 melhores livros de 2020, um livro fascinante, muito bem escrito, que me emocionou, me impactou bastante, que eu recomendo para todos vocês. Tem coisas muito pesadas aqui, então tomem cuidado, mas também tem muita ternura, muito amor e muito empoderamento feminino. O outro livro que foi lido em 2020 para esse desafio dos 30 livros foi o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Esse aqui eu enrolei, viu? Uns bons anos aí, porque tinha muito medo da escrita da autora me causar sensações que eu não estava preparada para sentir, mas não devia ter demorado tanto, porque foi uma leitura incrível. Aqui a linguagem é a grande protagonista, então a narrativa é assim um deleite de ser lida. Eu gostei demais. Agora vamos às leituras em andamento. Temos aqui Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Eu tinha colocado ele naquela tag dos livros para ler até o fim do ano, mas não consegui. Nem toquei nele, na verdade. Porém, nesse começo de ano, estou aos poucos dando continuidade a essa leitura. É um livro que ele é dividido em fragmentos. É um tipo de leitura para se fazer aos poucos mesmo, alguns fragmentos por dia. E mais pra frente, com certeza, vou abrir em qualquer fragmento e encontrar aqui a sabedoria, a maravilhosa escrita e filosofia do Fernando Pessoa, através do seu semi-heterônimo Bernardo Soares. Esse aqui é o Diário do Bernardo Soares. Também estou lendo 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, outro livro que desde o início lá dos 20 estava na minha lista e agora finalmente estou lendo e gostando bastante, uma narrativa única. Não foi à toa que o Gabriel Garcia Marques ganhou o Prêmio Nobel com esse livro aqui, em 1982. É uma obra realmente recheada de camadas. Eu li super pouquinho, mas tem sido uma leitura bastante envolvente
e que promete aí. Estou lendo esse livro aqui com o Clube Gilmore, que é o clube que a Bruna Martioli, aqui do YouTube, maravilhosa, comanda, né, junto com a Ju Linguística, que tem um Instagram também muito bacana. Então, estou lendo de acordo com as metas. Conheçam o clube porque teremos aí várias leituras em 2021. Também pretendo ler esse tijolinho aqui, maravilhoso, nessa edição da Kozak Naif, que é o David Copperfield, do Charles Dickens, que é um dos meus autores favoritos. Ele foi adiado por conta do tamanho, porque eu sei que a escrita do Dickens é a coisa mais fluida do mundo, é uma delícia e ele trata de temas que muito me interessam de ler a respeito, como a infância, que é um grande tema na obra dele. E aqui a gente tem toda a vida do David Copperfield. O livro começa com o nascimento dele, né? Então é uma obra de 1850, na verdade foi publicado como livro nesse ano, mas antes era publicado em folhetins. Ansiosíssima para conferir, já fiz aqui uma pequena meta que talvez mude. E agora alguns dos livros mais antigos da minha estante, que são 1984, do George Orwell, e Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse aqui eu recomprei porque eu tinha uma edição de bolso muito desconfortável para fazer a leitura. E fiquei bastante brava porque essa edição aqui da Biblioteca Azul não tem texto de apoio. Aí fiquei bem chateada porque por algum motivo eu achei que teria. Só que qual o motivo, né, de ter adiado tanto essas leituras? É porque eu não sou lá muito fã de distopia. E eu sei que esse aqui especialmente é bastante pesado. Agora, gente, o livro que todo ano eu prometo que vou ler. Todo ano. Sei lá, eu acho que lista de 2015, de 2016, de 2017. Em todo ano ele tá lá como uma das minhas metas e eu nunca leio, justamente porque é um livro espinhoso, pesado, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Esse é um livro que, além dele ser calhamacito, ele trata de temas que mexem com a gente, né? A gente tem um jovem que cometeu um crime horroroso e vamos acompanhar qual será esse castigo no decorrer da história, mas eu imagino que seja tudo de uma maneira muito densa e por isso adiei tanto essa leitura, mas agora vai, já fiz uma meta aqui também com os post-its. Em 2021 será lido antes dos meus 30 anos, se Deus quiser. Ai, vou me esforçar, gente. A Ilíada de Homero, esse poema épico, essa epopeia que narra aí 51 dias do último ano da Guerra de Troia e a ira de Aquiles. Eu li o canto 1 para uma disciplina, a gente teve uma aula maravilhosa sobre esse livro, com textos de apoio sensacionais que serão revisitados durante essa leitura, assim como as minhas anotações de aula. Eu tenho muito interesse em mitologia grega, eu adoro esse tipo de história, já conheço muito do que acontece aqui. Por conta da correria de várias leituras acadêmicas, não mergulhei na obra inteira, mas isso acontecerá, porque é uma coisa que tem que estar no currículo de uma pessoa que estuda literatura, né, gente? E de qualquer pessoa que se interesse, mas eu sinto que é uma obrigação, eu sei que é uma obrigação que eu leia isso aqui e será lido, e eu tô bastante ansiosa. O pouco que eu li foi muito prazeroso, e eu vou ler devagar, assim, eu acho que 3 cantos por mês, de repente, estudando bastante, pesquisando bastante, mas nunca se sabe, né? Às vezes a leitura deslancha e a gente se surpreende, vamos ver. E aí, vocês me acompanhem por aí durante essa leitura, a gente vai conversando lá no Instagram, por aqui. Eu pretendo fazer vídeos sobre alguns desses livros, então se você se interessa, compra aqui pelo meu link da Amazon, que você ajuda muito o meu canal a crescer. O áudio deve estar melhor porque eu consegui comprar um microfone, então eu tô investindo mesmo em melhorar o canal aos poucos, por isso seria muito bacana se você puder me ajudar, eu adoraria e ficaria muito grata. Já dá um joinha aí no vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, viu? Em seguida, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, mas eu não coloquei a saga inteira. Eu coloquei apenas a primeira parte, que é O Continente. Na verdade, se eu ler o volume 1, já tá ótimo, gente.
O Érico é meu autor favorito, fica lá no topo junto com o Caio Fernando Abreu. E eu ainda não conferi a obra-prima dele, O Tempo e o Vento, então pretendo fazer isso. Eu acho que uma das minhas metas para esse ano era realmente começar O Tempo e o Vento, então já coloquei aqui nessa listinha dos 30 anos. Eu espero me apaixonar pelos personagens, porque esse homem ele descreve sentimentos humanos e ele cria personagens incríveis, então já sei que será uma leitura maravilhosa. Essa primeira parte do Tempo e o Vento foi publicada em 1949. Claro que numa lista de clássicos não poderia faltar nosso amado Machadão. Machado de Assis, eu coloquei aqui O Alienista, essa novela super fininha, que vai tratar de um tema que eu gosto bastante de ler a respeito, que é a loucura, né? Aqui a gente tem um médico que começa a se interessar por psiquiatria e cria a Casa Verde, um hospício no qual ele vai fazer experimentos com pessoas. Então, promete bastante. Na verdade, gente, eu acho que eu já li esse livro pro vestibular dentro de uma coletânea de contos do Machado, mas eu não lembro muita coisa a respeito. Eu lembro dessa história da Casa Verde, do hospício, mas com certeza foi uma leitura super corrida e agora vai ser uma experiência totalmente diferente nessas edições maravilhosas da Penguin, que tem nota de rodapé, tem texto de apoio. Então, vem aí! Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Esse livro aqui é considerado o pioneiro dos romances realistas e a gente tem uma protagonista, Emma Bovary, que se casa, porém descobre que o casamento não é nada do que ela lia nos grandes romances que ela adorava mergulhar, porque é tudo muito monótono, enfim, ela vai acabar traindo esse marido. Eu sou louca pra ler esse livro, eu sei que ele tem um ritmo mais lento, porém eu gosto de livros lentos e eu acho que vai ser uma experiência bacana. Mulherzinhas também está na minha lista, tenho esse livro no Kindle, é um clássico americano da Louisa May Alcott. Foi publicado em 1868 e a gente vai acompanhar as irmãs March crescendo aí no período da Guerra Civil Americana. Eu sou absolutamente apaixonada pelo filme da Greta, que foi lançado no ano passado. Ele foi o primeiro filme que eu vi no ano passado e o primeiro filme que eu vi esse ano. É um filme que eu acho que eu vou ver, assim, sempre na minha vida. Se tornou realmente um favorito. Então isso só me deixou mais animada para ler esse livro que eu já queria muito conferir. Outro livro que eu tenho no Kindle, na edição da Penguin, é Úrsula, de 1859. Esse é um romance da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis. É considerado o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil e também o nosso primeiro romance abolicionista. Eu acredito que vai ser uma leitura muito transformadora e muito interessante. E também é uma escritora que ficou esquecida por muito tempo e eu acho que é nossa obrigação redescobri-la. Então, acho que não poderia faltar nessa lista também. É Isto um Homem, de 1947, do Primo Levi. Aqui ele vai narrar suas experiências em campos de concentração, em Auschwitz. E é um livro que foi adiado também por conta da sua temática pesada, né? Esses livros do sofrimento dos judeus, eles me afetam bastante. Eu fico muito mal lendo, mas são histórias que a gente precisa ler, que a gente precisa conhecer e divulgar por aí para que essa história não se repita. É considerado um clássico da literatura contemporânea e é um testemunho que eu tenho certeza que vai me impactar bastante. Também coloquei aqui O Quarto de Giovanni, de 1956, do James Baldwin, um autor também estadunidense. Eu não li nada ainda da obra desse autor, que tem vários títulos que me interessam, inclusive. Esse especificamente vai tratar de dois rapazes que se apaixonam em Paris. Dom Quixote, de 1605, talvez a meta mais ambiciosa aqui dessa lista, porque é grande, né, gente? Porém, eu tinha começado a ler porque eu tive uma aula maravilhosa sobre esse livro e eu tinha aquela edição da Abril Coleções, amarelinha de tecido, igual essa de Madame Bovary que eu mostrei pra vocês. Só que eu descobri que era só a primeira parte e a tradução também tava num português bastante arcaico e a leitura tava truncada e ainda assim eu tava me divertindo muito. Porém eu preferi comprar essa edição aqui da Penguin, eu confio demais nas traduções e nos textos de apoio que são colocados nesses livros. Então eu comprei
Já tinha lido 200 páginas, comprei e ficou parado na estante. Precisa ser lido, porém, ai, é um calhamacito de respeito. Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1911, escrito por Lima Barreto. Do Lima eu li alguns contos e Clara dos Anjos, um livro tristíssimo, do qual eu gostei muito, inclusive estudei ele numa disciplina. Foi por acaso que eu coloquei o Policarpo Quaresma depois do Don Quixote, e aí na pesquisa para fazer esse vídeo descobri que os livros guardam semelhanças, então achei muito interessante isso. Talvez eu também faça a leitura uma seguida da outra para poder captar esses aspectos similares dos livros. A Época da Inocência, da Edith Wharton. Essa autora que já se tornou queridinha, eu li o Ethan Frome no ano passado e comecei o ano com uma novela dela chamada Pedra de Toque. Ela ganhou o Pulitzer em 1921, foi a primeira mulher a ganhar esse prêmio, então eu tô bastante ansiosa para conferir. E o Martin Scorsese adaptou essa obra, eu não fazia ideia disso. Um Quarto com Vista, do E.M. Forster. Eu vou ler aqui pra vocês. Olha, contemporâneo das emergentes lutas feministas que alterariam em profundidade o século XX. A gente tem uma moça que se casa por interesse, e aí ela viaja, mas essa viagem muda toda a concepção de mundo dela. As Intermitências da Morte. Esse aqui é de 2005, e algumas pessoas podem dizer, como assim? Um livro de 2005 é um clássico? Gente, Saramago. Só isso que eu tenho a dizer. Tenho certeza que As Intermitências da Morte é um livro que vai ficar aí por muito tempo e eu preciso ler. Do Saramago eu já li e amo de paixão, dos meus livros da vida, Ensaio sobre a Cegueira. Os Diários da Sylvia Plath, de 1950 a 1962, com uma organização de Karen V. Cookill, não sei pronunciar, mas é uma daquelas obras que eu sei que vai me acompanhar por bastante tempo durante o ano. Eu já comecei algumas vezes e não dei andamento. Eu sou apaixonada por diários e tudo que eu li aqui me impressionou bastante. O modo como ela tem um olhar clínico para tudo que está ao redor, um olhar de romancista, obviamente, de escritora, que ela incorpora nos diários. E eu, como uma pessoa que é fascinada por diários e que tem diários, né, mantém esse hábito, eu acho que vai ser uma leitura que vai mexer bastante comigo. Sei que tem coisas muito pesadas aqui, a Sylvia Plath se matou, como todo mundo sabe, e eu imagino que essa questão do suicídio vai aparecer aqui em vários momentos. Amada, de 1987, escrito por Toni Morrison, considerado a obra-prima da autora. Ele se passa em 1873, na época em que os Estados Unidos começavam a lidar com as feridas da escravidão recém-abolida. A gente vai ter uma mulher que é ex-escravizada e que vai passar por muitas questões, e também é um livro que traz o realismo mágico. Dizem que é uma escrita e uma narrativa um tanto complexa, que precisa de uma leitura bastante atenta. E eu sei que tem temas pesadíssimos aqui. Eu quero muito conhecer essa autora, eu não li nada da Toni Morrison até agora e isso precisa mudar. Frankenstein, de 1823, da Mary Shelley. O fato de que a Mary tinha apenas 18 anos me assombra, porque com certeza é um livro que dispensa apresentações, um clássico. Dizem que também é um livro com um ritmo mais lento, e isso só me faz ter mais vontade de degustá-lo aos pouquinhos. Eu tenho a impressão de que eu vou amar esse livro e, enfim, acho que vai ser uma leitura daquelas, uma leitura marcante. A Divina Comédia Inferno, separei só Inferno. Tem até aqui umas anotações que eu fiz porque eu dei uma estudada nesse livro, eu fiz um trabalho sobre alguns trechos dele. É um poema épico e teológico. Eu fiz uma pesquisa sobre ele que talvez depois da leitura seja bacana de trazer para um vídeo. Enfim, muito ansiosa. Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, de 1969, da autora Maya Angelou. Esse é um livro que eu sou apaixonada pela capa. Acho um trabalho brilhante. Esse livro aqui é o primeiro de vários volumes da autobiografia da autora. Esse aqui acho que vai da infância até a adolescência da Maya.
Também é um livro com temas muito espinhosos e bastante difíceis de serem acompanhados, de serem lidos, porém também uma história que acredito que precise ser lida. Um livro que eu não tenho aqui e que tá sendo uma questão na minha vida, desde que eu coloquei nessa lista, que é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Foi publicado pela primeira vez em 1964 e a gente tem a GH que tem uma epifania envolvendo uma barata. Eu tentei ler esse livro quando eu tinha 16 anos e não estava com a alma preparada, e também tenho um certo pânico de baratas que não me permitiu ler, mas eu acho que agora, perto dos 30, é o momento. E além disso, ele tem sido uma questão na minha vida porque eu não sei o que eu faço. Eu não tenho esse livro. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu compro ele pro Kindle ou se eu compro a edição comemorativa que foi lançada, mas é que meu sonho de princesa é que a editora Rocco lance esse livro naquela edição com os manuscritos, que eu tenho A Hora da Estrela e eu tenho Água Viva, e eu queria fazer toda a coleção da Clarice daquela maneira, naquela edição, porque são objetos fantásticos e também tem textos teóricos que são riquíssimos pelo que eu já folheei. Eu já li A Hora da Estrela e já li Água Viva, mas não reli nas minhas edições maravilhosas. Porém, eu queria muito entrar em contato com o GH nessa edição. Se isso não for possível, talvez eu leia no Kindle, o que é também uma coisa que me deixa louca, porque livro de Clarice precisa ser rabiscado, né? E o Kindle não é convidativo pra fazer isso. Vamos ver, talvez eu até compre a edição comemorativa que tá lá, faça os meus rabiscos e depois compre pra colecionar o GH dos manuscritos. Por favor, editora Rocco, lance. O Coração é o Caçador Solitário, de 1941, de uma das minhas autoras favoritas da vida, Carson McCullers. Ela tem uma voz extraordinária, uma voz única, e ela dá voz também para personagens que talvez não fossem criados, que são de pessoas que de outra forma seriam esquecidas, e ela traz à tona nas suas obras. Acredito que não vai ser diferente aqui, nesse livro que é considerado a obra-prima da Carson McCullers. Eu sei sobre a sinopse que temos uma cidadezinha do sul dos Estados Unidos com vários personagens peculiares. Isso não me surpreende em se tratando dessa autora, e tenho certeza que vai ser incrível. Mais uma autora favorita da vida, a incrível Lígia Fagundes Telles, Ciranda de Pedra. Dos romances da Lígia eu só li As Meninas até hoje, queria muito ler os romances dela em ordem cronológica, e o primeiro é Ciranda de Pedra, de 1954. Aqui a gente tem a Virgínia, que é uma menina que vai morar com a mãe, a única das 3 irmãs que vai morar com a mãe, depois que os pais dela se separam. Ela é a caçula da família e a história vai se desenrolar pelo seu ponto de vista. Fluxo de consciência, aquela coisa maravilhosa que Lígia sabe escrever como ninguém, então estou ansiosíssima para conferir. E por fim, Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado, publicado pela primeira vez em 1958. Aqui a gente tem o romance do Ciro Nassib com Gabriela, que vai se passar nos anos 20, vai trazer a questão do coronelismo e do progresso chegando a Ilhéus, e dessa tentativa dos coronéis, né, de impedirem esse progresso. Temos as exportações de cacau. Eu sou apaixonada pela novela, é um livro que eu queria ter lido até o fim de 2020 e não consegui, mas vamos lá, até os 30, será? Eu acho que vai. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado da minha lista e dessas pequenas sinopses para cada um dos livros. Como eu disse, se vocês acharem que seria legal fazer uma leitura conjunta, lerem junto comigo, se vocês querem muito ver vídeos aqui nesse canal sobre alguns desses títulos, comentem aí, me recomendem outros clássicos, outros livros. E me segue lá no Instagram para acompanhar outros tipos de conteúdo, e eu também vou contar para vocês por lá quando eu estiver lendo determinado livro, então é a melhor forma de me acompanhar. Um beijo pra vocês, não se esqueçam do joinha e de se inscrever no canal.